As células bacterianas são dotadas de parede celular, uma estrutura localizada externamente à membrana plasmática. A função da parede celular é garantir a manutenção do formato da célula e protegê-la. Para se movimentarem, muitas espécies de bactérias contam com flagelos. Essas estruturas podem ocorrer em toda a superfície da célula ou estarem concentradas nas extremidades. As bactérias podem apresentar também as chamadas fímbrias, que são estruturas filamentosas, semelhantes a pelos, utilizadas por esses organismos para se aderir ao substrato. Outro apêndice encontrado nas bactérias são os pili, que são estruturas que mantêm as células unidas durante a transferência de DNA. Alguns autores trazem pili e fímbria como sinônimos, indicando como pilissexuais os apêndices relacionados com a transferência de material genético. Bactérias gram-positivas e gram-negativas. Uma técnica denominada coloração de grão permite classificar as bactérias em dois grupos, por meio da análise das diferenças existentes na composição da parede celular. Quando submetida à coloração de grão, a parede celular das bactérias pode adquirir coloração violeta ou vermelha. As bactérias coradas de violeta são chamadas de gram-positivas e se caracterizam por apresentar uma parede celular mais simples e rica em peptidoglicano. As bactérias gram-negativas, por sua vez, coram-se em vermelho e apresentam uma estrutura mais complexa, com menos peptidoglicano. Determinar se uma bactéria é gram-positiva ou gram-negativa é importante para indicar, por exemplo, que tratamento deve ser adotado em caso de infecções. As bactérias gram-negativas, por exemplo, são, em geral, mais resistentes aos antibióticos que as gram-positivas. Classificação das bactérias. As bactérias são classificadas de diferentes formas, sendo uma delas o formato de suas células cocos, bactérias que apresentam formato esférico. Podem ocorrer isoladas ou em agrupamentos. Quando ocorrem aos pares, são denominadas diplococos. Quando formam uma cadeia, são denominadas streptococcus. Quando se agrupam como um cacho de uva, são chamadas de estafilococos. Bacilos, bactérias que apresentam formato de bastão. Podem ocorrer isoladamente, aos pares, diplobacilos, ou em cadeias, streptobacilos. Espirilos, bactérias com formato helicoidal e rígidas. Espiroquetas, bactérias com formato helicoidal e flexíveis. Vibrião, bactérias que apresentam formato de vírgula. Reprodução das bactérias. A maioria das bactérias se reproduz por divisão binária, um processo assexuado em que uma bactéria se divide em duas. As células filhas são geneticamente iguais, sendo chamadas de clones. O processo é relativamente rápido e, em condições adequadas, algumas espécies são capazes de dar origem a uma nova geração em apenas 20 minutos. As bactérias podem realizar processos de recombinação genética, o que promove variabilidade genética. A recombinação genética pode ocorrer por meio de 3 processos. Conjugação: duas bactérias se unem, e uma bactéria doa DNA para outra. Transformação: bactérias incorporam fragmentos de DNA que estão livres no meio. Transdução: bacteriófagos, vírus que infectam bactérias, carregam genes de uma bactéria para outra. A importância das bactérias. As bactérias, diferentemente do que muitos pensam, não são responsáveis apenas por causar prejuízos aos seres humanos, havendo muitas espécies importantes para a nossa saúde. No nosso intestino, por exemplo, há várias espécies de bactérias, as quais são fundamentais para garantir o funcionamento normal do órgão. A nossa microbiota intestinal auxilia na absorção de nutrientes, produz vitaminas e auxilia a evitar a proliferação de agentes patogênicos. Economicamente, as bactérias são importantes, por exemplo, por serem usadas na fabricação de vinagre e iogurte. Não podemos nos esquecer também da toxina botulínica, produzida pela espécie Clostridium botulinum. Essa toxina é bastante utilizada para amenizar rugas e linhas de expressão. Alguns antibióticos também são produzidos por bactérias.
As bactérias também apresentam importância ecológica, atuando, por exemplo, na decomposição da matéria orgânica, junto com os fungos. As bactérias também participam do ciclo do nitrogênio. Doenças causadas por bactérias. Várias são as doenças causadas por bactérias, sendo algumas extremamente graves, podendo até mesmo levar o indivíduo à morte. Essas doenças são tratadas com medicamentos chamados de antibióticos. Veja a seguir exemplos de algumas doenças causadas por bactérias: sífilis, cólera, hanseníase, tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, pneumonia bacteriana, meningite. Se você gostou do vídeo, se inscreva-se para mais.